Aleluia, meu Senhor amado. Oh Deus, aleluia. Estamos mais uma vez aqui, meu Senhor, para o Senhor, aleluia, continuar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, usando a tua serva, meu Senhor, como o Senhor tem usado, meu Senhor, poderosamente aqui, nos ensinado, meu Senhor, como, meu Senhor, nós temos aprendido, meu Senhor, com o Senhor esta palavra, meu Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus amado, Deus, em nome de Jesus, derrama, meu Senhor, agora a tua unção, meu Senhor, o teu azeite, meu Senhor, ungido dos céus, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, aleluia, aquilo, Senhor, aquela palavra, meu Senhor, que o Senhor falou com ela para hoje, é essa palavra, meu Senhor, que não saia nada daquilo que o Senhor falou, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos, meu Senhor, com os nossos corações, nossa mente preparados para ouvir, meu Senhor, e receber, meu Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Oh Deus, usa a tua filha com poder e glória. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. 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 Estamos aqui mais uma manhã abençoada. Glória a Deus por isso. Temos sentido a presença do Senhor de uma maneira forte. Aleluia. E vamos continuar. A gente tem falado aqui, para a glória do nome do Senhor. O Senhor tem nos dirigido para estarmos falando sobre oração, né? De como devemos orar. Porque é um trabalho de oração. Amém? Amém. Isso aqui é um trabalho de oração, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é entender um pouquinho como devemos orar. Não é? Para a gente não dar murro em ponta de faca. Né? Às vezes a gente começa a orar, mas por não saber orar, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca e só vai fazer se ferir, né? Quem dá murro em ponta de faca acaba sangrando. E esse não é o objetivo da oração, muito pelo contrário. A gente ora porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que a gente pede crendo, a gente recebe. Então toda vez que a gente vai orar, a gente está certo que vai receber. Porém, se a gente não orar de acordo com a palavra de Deus, a gente vai orar e não vai ver resultado algum. Não é? E dependendo do nível de fé que a gente tem e de conhecimento de Deus que a gente tem, a gente vai atribuir essa oração não atendida para Deus. Olha, eu orei e Deus não me atendeu, né? E Deus não tem nada com isso, né? Ele deixou uma carta para a gente aprender. Então nós precisamos aprender a direcionar a nossa voz da forma correta, para que a gente tenha um bom êxito na nossa oração. Amém. E a gente vem orando, tem muita gente aqui, eu não vou voltar lá atrás, mas é só para você se achar que a gente tem lido João 17, versículo 1, quando Jesus diz, Pai, é chegada a hora. Né? Pai, é chegada a hora. Ele vem na trajetória dele de ministerial, fazendo a obra de Deus, e chega um momento em que ele sabe, ele entende pelo tempo que ele vai ser crucificado, que ele vai ser entregue. E ele tem aquele pavor, né, humano de ser entregue ali para a morte de cruz. E ele, falamos na semana passada, que ele faz a oração, pede os discípulos para ficar vigiando, ninguém consegue vigiar por causa do peso do momento. Eles dormem e Jesus entende que a oração que ele faz ao Pai, que é, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele entende que o Pai não vai passar esse cálice, que ele vai ter que beber o cálice. Né? Por que ele tem que beber? Porque ele veio para isso. Ele deixou o trono de glória exatamente para isso, para morrer pelos nossos pecados e assim nos dar acesso direto ao Pai. Né? Glória a Deus. Então foi uma oração que não foi atendida. Imagina, Jesus, o Filho de Deus, orou
E não foi atendida a oração dele. Mas ele não entrou em crise, porque ele entendeu que era aquele o momento que ele teria que passar por aquele processo de crucificação para que o objetivo da vida dele aqui na terra fosse cumprido. Enfim, o que nós queremos falar nessa nossa caminhada de discernir o tempo que a gente está vivendo para entender a oração que temos que fazer. Irmãos, pode sentar, desculpa. O erro foi meu, perdão aí. Eu fico falando e pensando, deixa eu acabar de falar isso que eu mando sentar, deixa eu acabar isso, daqui a pouco falou 1 hora e você está em pé. Coisa de principiante. Então, nós entendemos que a nossa oração, ela tem um objetivo. Ela tem que ter um objetivo, mas não o objetivo que eu quero, né? Estou só fazendo uma retrospectiva rápida. A minha oração, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus para esse momento, né? Que às vezes eu oro pedindo uma coisa para Deus que Ele até quer me dar. Isso acontece muito e a gente fala baixo. A gente erra muito nesse ponto, sabe? Deus, por exemplo, Deus disse que eu vou ser pastor. Mas eu vejo muito disso ao longo... Eu tenho 50 anos de igreja, tá? Então, você imagina que eu conheço muita coisa, já vivi muita coisa, né? Deus falou comigo que eu vou ser pastor. E Deus vai lá e fala com o pastor, né? Olha, o Senhor usou um profeta e disse que eu vou ser pastor. Amém, o pastor dele fala. Amém, vamos orar. Mas a criatura aqui, por não entender o tempo de Deus, a gente já ouviu falar de Kairos e de Cronos. Não é? Existe o tempo de Deus. Então a pessoa, por não entender isso, ela fica agoniada e normalmente ela até muda de igreja, de denominação, porque ela quer que alguém coloque ela pastor. Por quê? Mas porque Deus disse que é você. E Deus disse mesmo. E Ele chamou para o pastorado mesmo. Mas não chegou a hora. É verdade. Não chegou o tempo de Deus, só isso. E passando rapidamente, eu lembro aqui de Davi, né? Quando ele foi ungido rei, né, pastor? Ele acabou de ser ungido rei e ele assumiu o reinado? Não, muito pelo contrário. Ele fugiu. Andou feito não sei o que, de rei ali não tinha nada, né? Ele fugia do rei. Então existe, uma realidade do tempo de Deus que a gente não pode estar orando. Imagina uma oração de alguém que teve uma palavra que seria separado como pastor. Como é que vai ser a oração dessa pessoa, né? Pastor, abre os olhos, Deus, abre os olhos do meu pastor, no início. Passa um ano, não. Deus, abre os olhos desse homem. Que não é mais pastor, é homem. Né? Aí daqui a pouco tá repreendido. Ele está cego. Ele está cego espiritualmente. Imagina que Deus falou, ele não está vendo. Então é ele que está cego, né? Gente, isso é comum. A gente está rindo, mas isso é comum. Porque a gente fica preso no nosso entendimento. Se Deus falou, então tem que cumprir. E quem não fizer o que tem que ser feito para cumprir o que Deus falou é que está errado. Então isso é uma oração ignorante, uma oração obstinada, né? É obstinação, é isso e é isso. Ponto. E nós precisamos aprender a orar com o tempo de Deus, né? Então eu volto aqui para a nossa oração, que em Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas é um justo adulto, maduro, sadio, e não uma pessoa pequena, criança, que a gente não pode falar qualquer coisa, que fica melindrada. Esse não é justo, gente. Me perdoe, em nome de Jesus. Mas a gente não vê justiça numa criança. Você vê justiça numa criança? Porque ela não tem noção, não é? Por exemplo, para os meus netos, pegando aqui o gancho da minha irmã, para os meus netos, ser justo é deixar jogar o dia inteiro, né? Aí ela falou, na mesa é um lugar que a gente senta para conversar.
Que dificuldade, eu acho que você está atrasada, irmã. A mesa é o lugar onde eles mais querem estar com o smartphone na mão. É uma briga. Tira isso. Aí meu neto outro dia falou assim, tá bom, eu não vou jogar na hora da refeição. É um erro nosso, né? Aí eu falei, tem que rever isso aí. Porque a gente pede para eles não ficarem com o celular na mão, mas a gente não conversa com as crianças. A gente conversa só os adultos, né? Aí ele questionou. Ele falou, vocês estão conversando. E eu vou ficar parado olhando para onde? Eu vou jogar. Aí vocês mandam eu parar de jogar, mas ninguém olha para minha cara. Né? Ele fica excluído. Então são coisas que a gente tem que rever realmente, né? Temos que rever. Aleluia. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso, mas amém. Vindo aqui para hoje, voltando, continuação, João 17, versículo 1. É chegada a hora. Jesus ora, Pai, é chegada a hora. Jesus entendeu que ele teria que beber aquele cálice. E ele entregou a vida dele ao Senhor, ao Pai. Ele entregou, porque ele entendia que não tinha como fugir daquele tempo. Ele poderia, mas ele não podia fugir porque Deus havia determinado assim, aquela morte de cruz para aquele tempo. E o que importava para Jesus era ele cumprir aquilo que estava no coração de Deus. E não que estava no coração dele. E isso é muito importante quando a gente vai orar, né? A gente faz a nossa petição. O ideal é a gente primeiro orar, pedindo a Deus um discernimento, uma clareza no nosso espírito, para a gente entender o que Ele quer, até que a gente ore, né? Porque senão a gente ora por uma causa e Ele está querendo outra. Eu tenho uma filha que está procurando imóvel. E aí foi bem oportuna, né? Essa palavra aqui. Não é esse que eu quero. Perfeito, tem tudo o que eu preciso, o que o meu marido quer, o que as crianças querem, é esse aqui. Tem um probleminha ali, outro aqui, mas a gente ora e o problema, né? Ele deixa de existir, porque afinal de contas nós oramos para um Deus que pode todas as coisas. Olha que lindo. Perfeito isso, não é não? E aí eu falei, primeiro a gente tem que orar para saber se é isso realmente que Deus quer para você. Porque de repente esses pequenos impedimentos podem ser uma sinalização de que não é isso aí que Deus tem para você. Ah, mas ele está perfeito para você. Teu olho, nosso olhar é limitado, gente. Imagina você pegar um vizinho perturbado. Imagina, né? Aí você depois vai orar para quê? Não é? E aí, Deus, tira o vizinho perturbado? É melhor a gente orar antes de mudar. Antes de mudar, eu oro. É isso que tu tens para mim, Senhor? Porque aos meus olhos está perfeito. Mas eu não conheço o amanhã. Eu conheço hoje. Eu conheço o aqui e o agora. Então ela estava apaixonada por um apartamento. Ela viu que o marido gostava e me levou. Aí quando a gente chega lá, o menininho de 5 anos veio receber junto com a mãe e fala, você que quer comprar nosso apartamento? Olha, eu vou te falar, aqui é muito calor. Aí a mãe olhou para o menino, gente que a mãe sabe como é que é, né? Deu uma alisadinha na cabeça, mas pressionando a cabeça. E falando assim, não filhinha, aqui é sol da manhã, é só de manhã que faz calor. Aí ele olhou para ela, não mamãe, é sol de manhã, de tarde e quase de noite. Aí quando saímos dali eu falei assim, ó, Deus já falou. Porque é um apartamento que não tem circulação de ar. Ela falou, ô mãe, mas realmente é sol da manhã. Eu falei, você observou que não tem cruzamento de ar? Então vem o sol da manhã e fica aquela estufa. Eu já morei em imóvel assim. É bom a gente ter idade, ter muita experiência. Vira uma estufa, não é? Ah, é sol da manhã. Não importa, não tem corrente de ar. O calor permanece. Então são coisas pequenas da vida. São coisas pequenas da vida.
mas que a gente tem que entender que dependemos de Deus na hora que a gente vai orar, para que a gente viva o melhor de Deus para aquele momento. Ainda que aquele momento venha nos trazer decepção, como foi no caso de Jesus, que orou para passar e não passou. Mas se é aquilo que o Senhor está nos direcionando, nós vamos ter a graça suficiente para vivermos aquilo. Amém? Glória a Jesus por isso. Diz assim em Provérbios 25:11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha que lindo. Se a palavra dita no tempo preciso, na hora certa, ela é preciosa, imagina uma oração. Imagina a oração feita no tempo certo, na hora certa. Irmã Luciene, como é que eu vou saber isso? O Espírito Santo habita em nós. E Ele quer nos dirigir. Ele não tem prazer nenhum em que a gente faça orações sem propósito. Ele não tem prazer. Ele olha para nós, Deus olha para nós e nos colocou nessa terra para que nós sejamos boca profética, boca de Deus aqui na terra. Mas como que eu vou ser boca de Deus se eu não tenho noção do tempo, se eu não tenho noção de avaliar o que eu preciso falar? Porque nós, então, mulheres, a maioria aqui, a gente tem uma fama, né, feia, desagradável, que a gente fala demais. Né? A gente fala demais. É verdade, eu sou mulher, gente. Me perdoa você se você é das mais equilibradas. Mas eu preciso do Espírito Santo do meu lado o tempo todo para eu não falar demais. Porque senão, quando eu vejo, já foi. Já falei. Né? E depois retratar é mais difícil. Tem umas que têm facilidade de retratar, outras não. Eu não tenho. Eu tenho muita dificuldade de me retratar. Confessando meu pecado para vocês. Como eu tenho dificuldade de me retratar, eu vigio na hora de agir. Eu já me conheço, né? Então, antes de tomar alguma decisão, alguma atitude ou abrir a minha boca, eu procuro pensar, repensar e repensar. Para eu não errar. E glória a Deus, porque eu tenho o Espírito Santo que me auxilia. Ele quer me auxiliar. Glória a Deus por isso. Então, se a palavra de Deus diz que como maçã de ouro, olha que coisa linda, em bandeja de prata, é a palavra dita a seu tempo, que coisa linda, muito mais é a nossa oração. É a oração de um justo, que vai estar em sintonia com o céu para fazer a oração certa. Glória a Deus, para fazer a oração certa. A palavra apropriada ao seu tempo é uma palavra profética. A palavra dita a seu tempo é uma palavra que revoluciona os efeitos da oração. Eu vou pegar um gancho aqui para falar da canção, da última que nós cantamos aqui. Tem uma coisa que me incomoda profundamente. Deixa eu dividir com vocês. É sobre a canção. A gente sabe que é uma poesia, né? Então, para encaixar bem com o ritmo, com a rima, tem que entrar a poesia, né? E aí com a poesia entra uma porção de coisas que às vezes pessoas que estão ouvindo, não quem canta, acaba achando que aquilo ali é uma realidade, e não é. Por exemplo, a oração com choro, né? Me incomoda muito achar assim que quando eu chorar Deus me ouviu e que Deus vai me atender. Era para Ele já ter me atendido de tanta coisa. Que eu choro. Por que eu choro? Nós falamos aqui semana passada. Porque a minha alma está amargurada, minha alma está ferida, aí eu choro. Não é assim, amada? Eu sei porque ela é uma menina de palavra. Ela tem uma palavra de Deus. Não tem uma palavra, ela tem o conhecimento da palavra de Deus. Mas a canção é linda e tem que ser cantada mesmo. Mas como eu estou falando de palavra, eu aproveitei o gancho.
Por quê? Ah, eu chorei, Deus me ouviu. Eu já ouvi isso, pastor. Não sei se vocês já ouviram, porque tem muita estrada também, né? Não, gente. Se choro for comover Deus, como é que estaria a África? Hã? No meio de tanta miséria lá. Tem gente que quer chorar e não tem nem força. Não é isso que a gente vê aí naquelas propagandas de Médicos Sem Fronteira? Né? Então, deixa eu te falar. O nosso choro não muda o propósito de Deus, não. Fique esperto quando for orar. E também eu fico imaginando Josué na hora que o Senhor Moisés foi morto e Deus coloca Josué para estar no lugar de Moisés, tarefa difícil demais. Aí Deus encaminha Josué para o Rio Jordão, tem que atravessar. Aí eu fico pensando, Josué chorou na hora de falar assim, por favor, Senhor, abre esse rio. O povo tem que passar, por favor, Deus. Você imagina isso? Não. Muito pelo contrário. Você ficar firme, você já orou para Deus trazer libertação? Como é que é? Você chora diante do diabo quando está manifestado? Em nome de Jesus, sai! Nada! Você fica duro, com autoridade, que não vem de você, vem de Deus. Aleluia. Mas Deus não te põe chorando diante de uma situação, não, gente. Ele te põe firme. É verdade. Aleluia. Né? Aleluia. Ele te enche de uma coragem que às vezes você quer procurar ela e não acha. Foi para aquele momento. Você está vendo como é que é o momento de Deus? Né? É uma unção para aquele momento. Serve para depois? Não. Era para aquele momento. Então Deus enche de autoridade e você enfrenta o problema. Você faz o que tem que ser feito. Você ora da forma que tem que ser orada. Entendeu? Às vezes é interessante, eu estou orando, estou lá no meu joelho, e quando eu vou orar por determinados assuntos, quando eu vejo, eu estou em pé. Estou em pé. Por que estou em pé? Porque o próprio Espírito leva a ficar em pé para falar isso que está aí. Você não pode estar de joelho diante disso aí. Isso aí você tem que orar em pé para repreender. Com a autoridade de Deus. Então são coisas pequenas, mas que faz parte da oração. Entendeu? E eu preciso ter conhecimento para que a minha oração tenha eficácia. Para que eu não venha fazer a oração do tolo. Aleluia. Deus quer levantar um povo que saiba estar diante dele, usando a vontade dele. Eu ontem estava falando lá em Bom Sucesso, e o Espírito me trouxe uma coisa que não estava escrita e eu vou replicar hoje aqui. Deus quer parceiro de oração. Aleluia. Né? A gente tem parceiros de oração entre irmãos, não é? Tem um grupo que ora 3 da manhã, não é? Tem outro grupo que ora 5 da manhã. Então são parceiros de oração, que comunicam, muitos se comunicam, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. Então deixa eu te dizer, Deus está procurando parceiros de oração. Aleluia. Quando você entra em parceria de oração com alguém, você divide o tema da oração, que vocês vão estar compartilhando no momento da oração, não é isso? Não sei se eu fui redundante, mas deu para entender? Não é? Vamos orar por esse problema? Vamos, entra em concordância. Gente, o céu está procurando parceiros de oração para que nós entremos em concordância. Ué, Deus não pode fazer isso lá do céu? Ele pode, mas olha que privilégio, Ele está procurando por mim e por você. Aleluia. Que glória é essa? Então, enquanto Deus procura parceiro de oração, eu vou estar aqui conformada com a minha meninice, com o meu leitinho, né? Ontem, conversando com minha filha, ela, lembro da casa da minha avó, quando eu ficava lá, e ela molhava o pão francês, dentro do café com leite e dava pra gente. Falei, nossa Deus, tu lembra disso? Era tão pequena, né? Você ainda quer pão molhadinho no leite hoje, minha filha? Não, porque quando eu era menina, eu fazia coisa de menina. Eu não sou mais menina.
Deixei de fazer coisa de menino. Foi bom enquanto eu fui menino. E fiz o que tinha que ser feito. Hoje não mais. Hoje não mais. Assim é a igreja do Senhor. Aleluia. Na oração. Não podemos ser menino na hora que a gente se reúne para orar. Vamos orar, vamos. Um grupo ora, eu sou de Paulo. Outro grupo ora, está orando no outro canto, eu sou de Apolo. O outro grupo fala, não, eu sou de Pedro. O que é isso? O que é isso? Estamos prontos para ser parceiros de oração? Para Ele confiar a nós aquilo que Ele quer fazer na terra? Estamos prontos assim? Não. Então eu tenho que entender o que Deus espera de mim quando eu me reúno para orar, ou quando eu estou orando sozinha em casa. Porque eu não vou ser uma aqui e outra lá. Então nós precisamos crescer, desenvolver nisso, irmãos. Porque o tempo é chegado. Essa é a palavra que Jesus orou para Deus. Pai, é chegada a hora. E a igreja tem que estar nesse posicionamento de oração, dizendo, Pai, é chegada a hora. Olha como o inferno avançou. Eu sou representante do céu aqui na terra. O que eu tenho que fazer, Pai? Eu preciso das estratégias certas. Porque não temos tempo de errar. Não é verdade? Não temos tempo de errar. O tempo de errar passou. Né? Eu costumo dizer que a igreja não é mais aquela criancinha. A igreja tem 2000 anos. É uma noiva. Não é? A criancinha, eu tenho neto pequeno ainda. Minha netinha de 2 anos, ela mandou uma mensagem de voz para mim e para o avô. Nos derretemos. Que coisa linda. Uma dificuldade para ela falar. Foi filmado, vídeo. Vó, a dificuldade dela falar vó e vô. Eu acho que na cabeça dela não vai sair o mesmo som. Aí você vê, né, na boquinha a dificuldade. Vó, vô, eu te amo. Te amo. Eu decorei porque eu já ouvi 1 milhão de vezes. Ela falou, vai, eu te amo. Eu achei a coisa... Meu marido veio, quantos anos ela tem mesmo? Meu 2, mas já fala assim com 2? Eu olhei para a cara dele, parece ter 3 filhos. Agora você já imaginou ela com 15 anos falando, vó, eu te amo. Eu ia chorar, né? Uau, 15 anos ainda não aprendeu a falar, vó, eu te amo? Então tem tempo para tudo. E não está mais no tempo de nós falarmos errado com o nosso Pai. Aleluia! Não a noiva que Ele está esperando o filho apresentar. Não. Essa noiva tem que saber falar e falar bem o idioma do céu. Sabe o que é isso? Entender o tempo. Jesus falou, eu vou achar aqui em algum momento. E Jesus falou, vocês entendem do tempo. É Mateus 16, né? Vocês entendem o tempo. Quando vai chover, quando vai fazer sol. E vocês não entendem esse tempo, que é o tempo de Deus? Quer dizer, o tempo humano, vocês entendem. Jesus está falando, mas o tempo espiritual, vocês não entendem? Ele está falando com sentimento de dor. Porque vocês são os meus discípulos. E vocês não conseguiram entender ainda o Kairos, que é o tempo espiritual, o tempo de Deus. Vocês só entendem do tempo Cronos, do físico. Ele falou com uma certa decepção. Como assim vocês não entendem ainda? Sabe, parece que eu estou vendo o Senhor olhando para a igreja dele e falando, mas vocês ainda estão metidos nessas coisas pequenas?
Até quando? Até quando vocês vão se reunir para orar e não sabem nem orar? Aleluia. Tem uma palavra de Jesus que dói no meu ouvido quando ele diz assim: até quando... Tem gente que lê errado. A maioria das pessoas leem assim: até quando vós sofrereis? Né? Mas não é vós. Mas, concorda comigo que muita gente fala vós sofrereis? E não é vós. É vos. Eu vou sofrer por vocês. Até quando vos sofrereis? Ou seja, até quando eu vou ter que esperar vocês aprenderem a falar comigo? É para falar comigo. O meu espanto é que vocês não aprenderam a falar comigo. Não entenderam que para falar comigo, que é oração, orar é falar com Deus, existe um tempo espiritual. Aleluia. Até quando eu vou sofrer de ver isso se repetindo? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Nós precisamos nos posicionar para aprender o mínimo, o básico, que é falar com Deus. Voltando para a comunicação na família, como foi falado aqui na oração, na leitura oficial, aqui na abertura. Qual é o grande problema da família hoje? É a falta de comunicação, né? Cada um tem as suas obrigações e fica voltado para aquelas obrigações e para de se comunicar. Porque é bobagem. Eu já pensei em tudo isso. Por que a gente não fala? Porque é bobagem, tem tanta coisa séria na cabeça, sabe, Natasha? Você tem tanto problema sério que você vai pensar em olhar para o teu marido e falar assim: como foi seu dia? Você não está nem aí como é que foi o dia dele, porque os seus problemas estão consumindo você. Não é assim? É. O filho chega, quero conversar com o filho, eu estou aqui, amanhã eu tenho uma dívida para pagar, não sei de onde vai sair esse dinheiro, eu tenho que estar ligada com o céu para o dinheiro aparecer, para chover um dinheiro assim. Né? Que nem eu já falei aqui uma vez, que eu orava pedindo a Deus: deixa eu chutar um pacote de alguém que tenha muito dinheiro, que não vai fazer falta, porque eu preciso de dinheiro. A oração foi atendida? Não! Não foi atendida. Então, os interesses ficam de lado, porque eu tenho um problema maior. Só que a gente leva essa mesma falta de comunicação para Deus. A gente não ora direito. Então é um problema de comunicação. Ele quer falar uma coisa, ele quer trazer uma coisa à realidade, ao tempo de hoje, mas eu não tenho tempo de perguntar para Deus o que Ele quer, porque eu tenho as minhas preocupações. Eu tenho as minhas lutas. Então, eu não estou muito preocupada com o que Deus quer, porque afinal de contas Ele é poderoso. Ele faz o que Ele quer. Mas estamos errados, porque Ele conta comigo e com você para estender o reino dEle na terra. Aleluia. Nós somos participantes disso. Aleluia, glória a Deus por isso. Daniel 9, versículo 2 e 3, ele fala, Daniel, abra aí para mim e leia, por favor, alguém. Daniel 9, 2 e 3. Daniel, ele começa a orar. Já botou? Esse povo é muito eficiente, então não estou acostumada com isso. Cadê? No ano primeiro do seu reinado, Daniel, o quê? Entendi pelos livros. Eu entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos
e jejum, e pano de saco e cinza. Por que que Daniel entrou nesse propósito de oração, de jejum? E não foi só oração e jejum, não. Às vezes a gente entra, é fácil entrar em oração e jejum. Mas com rogos e panos de saco é difícil. Porque botar pano de saco é você estar lá no chão. Vestido de saco quer dizer isso. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu não sou nada. E a gente tem que repetir isso 1000 vezes até a gente entender e falar o que realmente está lá dentro. Porque é fácil falar, irmão, eu não sou nada. É fácil, eu mesmo estou falando. Você vestir isso é interno. E Deus sabe quando está da boca para fora e quando não está. Isso é que é o duro da situação. Né? Então, Daniel, lá no versículo 2, de novo, por favor. Versículo 2, de 9, de Daniel. No primeiro ano de seu reinado, Daniel, ele entendeu. Ele entendeu por quê? Porque ele se preocupou em entender. Em saber. Porque o povo estava sofrendo. Porque Deus havia dado um castigo para o povo. E Daniel, ele quis saber quando o povo ia sair daquele castigo. Então ele foi consultar os livros, os rolos do profeta Jeremias, que foi o mesmo profeta que Deus usou para dar a sentença e para dizer quando terminava a sentença. Então Daniel falou, tem um período que a sentença vai acabar. Deixa ver quando é. E ele foi lá pesquisar. E ele entendeu que já estava na época. Ou seja, mesmo estando na época, alguém tinha que se levantar. Porque senão, o povo... Sabe a gente acomodado? A gente fica acomodado, né? A gente fica acomodado com a situação. Ela está ruim, mas 70 anos, gente. Eu nasci, era assim. Estou com 50, estou com 60. Eu nasci, já era assim, vou continuar assim. É a vida que eu conheço. Ela é ruim, mas é a que eu conheço, eu não conheço outra. Então vou ficar aqui mesmo. Estou comendo, estou bebendo, estou respirando. Está ruim, mas é a vida que eu conheço. E Daniel teve a preocupação de entender. E eu peço em nome de Jesus que a igreja do Senhor se preocupe em entender. Eu preciso entender. Como é que eu vou entender? Sentada? Não. Orando, entendendo, Senhor, eu quero orar aquilo que está no teu coração. Como é que vai ser isso? Né? É uma busca. Não é fácil não, mas Deus, ele deixa para ver até onde a gente está disposta a entender. A Bíblia tem um texto lindo que diz assim, se você buscar ele, ele vai se deixar ser achado. Eu acho lindo. Eu tudo levo para os meus netos, né? Eu lembro quando eles eram pequenininhos, eu estava brincando de pique com eles. Eu ficava atrás da cortina, mas eu deixava alguma coisa para eles verem, né? Senão eles não iam me achar. Aí eu virava de costas para a parede, mas deixava uma ponta da cortina aberta para eles verem minha roupa. Para dizer todo feliz, achei, vovó! Deus quer se deixar ser achado por mim e por você. Mas eu tenho que entrar para dizer para ele, eu quero te achar. Olha, não vai ser impossível. Meu Deus, vou achar Deus como? Não, ele se deixa achar, pode deixar. Ele se deixa achar. Agora, ele precisa ver o tanto que você quer se empenhar para achar. É só isso. É só isso. Então, Daniel, ele compreendeu, ele teve o discernimento do tempo. E ele viu, agora, os 70 anos, temos que ser livres desse cativeiro. O tempo da assolação, da mão de Deus sobre o povo, porque tinha pecado, porque Deus pesa a mão sobre quem peca, você sabia? Será que eu esqueci de falar?
Ah, Deus é amor, Ele é amor. É assim. E é por amor que Ele põe de castigo. Para aprender. Não é assim que a gente faz com o filho da gente? A gente disciplina, por quê? Porque ama. Não quer que cresça e seja um vagal qualquer da vida. Né? Então você tem que disciplinar seu filho. Vai doer. Dói mais na gente do que neles, na verdade. Mas lá na frente você vê o resultado daquela repreensão, daquele castigo, daquelas palmadas, né? Que não matou. Tem gente que acha que mata, não mata, né? Muito pelo contrário. Então, presta atenção. Daniel entendeu o tempo. 70 anos. Agora nós vamos ser livres disso. E aí foi que ele entrou na oração, no jejum e na humilhação. Eu preciso, queridos, entender o tempo de Deus na minha vida. E eu ministro que você entenda o tempo de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Porque se você não entender o tempo de Deus na sua vida, você só vai chorar. E aí eu volto à canção. E olha, você vai chorar, vai orar e Ele não vai te ouvir. Porque o que foi cantado é poesia. É uma poesia que introduziram para o entendimento da letra da canção. Mas não vai chorar achando, Deus já me ouviu, porque eu ouvi aquela canção, que aquela irmã que canta muito bem, diz que quando chora ele ouve. Ó, ouve não. Não se engane. Eu preciso entender a minha hora. Qual é o momento profético que eu estou vivendo? Qual é o momento profético que você está vivendo? Por exemplo, eu entendi que o momento profético que eu estou vivendo é estar aqui na Barra. Porque eu não poderia estar. Hoje já me justifiquei como pastor. Eu tenho que dar satisfação, porque eu fui arrumar 2 igrejas, 2 pastores para justificar. Não, eu gostaria de estar aqui toda quarta, eu não posso. Porque estou às portas de uma conferência. Não íamos ter por conta da pandemia. A pressão me levou a fazer. Então agora tem que correr contra o relógio. Então eu vou para a igreja, tem reunião segunda, tem reunião terça, tem reunião quarto, o dia inteiro. Quarta-feira eu falei, eu vou, que eu já não vou, acho que 2, todo domingo sem, eu tenho que ir. Mas eu estava pior que arroz de terceira. Quando deu 6 horas, eu estava desmontei. Porque o corpo não foi glorificado, né? Então não dei conta. Ontem o dia inteiro na igreja. Hoje eu já estou aqui. Sair daqui eu vou ser avó de novo. Porque Nora está fazendo tratamento com o médico, não pode levar. Como é que eu estou à noite, gente? Arroz de terceira de novo. É 62 anos, não é mole não, né? Então o corpinho reclama. Mas eu entendi. Quando o Senhor me visitou no meu quarto e falou que era para eu vir para cá também. Porque, note bem, Ele não mandou eu vir para cá e deixar de ir para onde eu já congregava. Porque senão era mais fácil, né? Não, você vai para lá também. Senhor, olha, assim, né? Não sei se o senhor percebeu, mas o corpo não está dando conta. E Ele disse, você vai. Ele não me disse se Ele ia me dar energia a mais. Não, Ele disse, você vai. E eu levantei naquele dia e entrei em contato com o pastor e falei, me prontificando, pastor, eu recebi de Deus uma ordem de estar servindo com vocês. Deus. Então eu vou. Sabe o que é isso? Meus filhos entraram em parafuso. Que está vendo uma mãe que está mais morta que viva? Porque o Covid fez um estrago na saúde. Meus filhos, não vai, não vamos deixar. Eu falei, você vai responder para ele. Você quer brigar com ele? Porque foi ele quem mandou. Isso é entender o tempo de Deus. Aleluia! Eu entendi o meu tempo de Deus. O que acontece? Ele me dá graça. Ele me dá palavra. Ele é comigo. Glória a Deus por isso. Porque eu tenho um entendimento desse tempo profético que eu estou vivendo. E a minha palavra para você hoje, não deixe de viver o tempo profético que Deus tem para a sua vida. Porque Ele tem um tempo profético para cada um de nós aqui. Não pense, não, Deus nem sabe que eu existo. Profético, o que é isso? Nem nunca ouvi falar disso, pois você está ouvindo agora. Né? O que Deus está fazendo nesse tempo
Deus está mudando situações, porque os dias são findos. Então, o que Deus está mudando? Ele precisa de mim para você, para essa mudança. O diabo, o inferno tem mudado, gente. Alguém aqui tem dúvida? E ele tem, como diz o ditado, né? Ele tem mudado com força. Não é com força? O que era já não é mais. Os valores completamente invertidos. E temos que conviver com ele. Você não tem opção de não conviver com ele. Você tem que conviver com ele. Né? Então o inferno mudou. Deixa eu te dizer, Deus mudou antes do inferno. Aleluia. Deus mudou a forma de trabalhar nessa terra antes do inferno. Porque não é ele quem imita o diabo. É o diabo quem imita ele. Aleluia. Porém, a igreja, muitos de nós não se apercebeu da mudança, não teve o ouvido afiado. Por isso que a gente vê dentro da igreja muita mazela. E a gente reclama. Eu sou uma reclamona. Não aguento ver isso dentro da igreja. Mas a mazela está aí dentro. Por que está aí dentro? Deus mudou? Com respeito a pecado? A igreja mudou. Por quê? Porque deixou de ouvir o direcionamento de Deus. Aí hoje a gente tem que lidar. Depois você ajeita isso aí. A gente tem que lidar com o homossexualismo dentro da igreja. É a realidade, não tem como fugir disso. A gente tem que lidar dentro da igreja com falso profeta. A gente tem que lidar dentro da igreja com o espírito de rebelião, com o espírito de facção. Por que cresce dentro da igreja? Eu não estou falando de bairro, eu estou falando da igreja. Sim. Sabe por que cresce? Porque nós não estávamos sendo parceiro de oração de Deus. Temos que ser parceiro de oração, porque o Senhor vai falar assim, olha, entra em jejum, vai para o saco, que nem Daniel foi, para repreender o espírito que está chegando aqui. Aleluia! Eu não sei se você crê, mas eu preciso falar. Em Bom Sucesso, por muitos anos, eu era o ministro de louvor. E não foi uma nem duas vezes que eu estava lá ministrando louvor e eu via entrar uma pessoa. Às vezes com Bíblia na mão, às vezes sem Bíblia na mão. Mas na hora o Senhor falava assim, veio do inferno com uma missão. Meu Deus! Tu crê nisso, pastor? E eu cantando, eu mudava os hinos. Na hora, o povo sofria comigo. Hino de guerra. Aleluia! Sabe aquele, a Beth que está ali, ela cantava comigo, ela sabe. Todo espírito, fora daqui! Não era não, Beth. Quando eu via, não via nem a cara da pessoa, que estava longe, mas o espírito falava, veio com uma missão. Eu venho com a missão, e o Senhor mostrou para mim que veio com a missão. Ele quer que eu faça o quê? Que eu chore? Não. Todo espírito, nem se lembra das coisas, de quê? Todo espírito De doença, contrário, sai. E botava a igreja toda para ministrar. E apontava para a porta. Todo espírito, sai. Aleluia! Sai. Aleluia! Porque nós somos parceiros de Deus nessa terra. Aleluia! Deus! E isso aí. Aleluia! E teve um que depois foi lá contar um testemunho. E aí me chamaram para ouvir o testemunho no final do culto. Quando o Senhor já tinha me mostrado quando entrou, que era um espírito das trevas. E eu já tinha posto a igreja para cantar um hino repreendendo. Aí vai aquela pessoa chorosa, porque vim fugida, porque o marido quis matar, saí fugida e vim direto do aeroporto para casa da minha amiga. Aí eu olhei assim, a pessoa num salto, num batom vermelho, cabelo todo feito. E o espírito, eu falei, Senhor, fugida com esse traje todo aí? Se meu marido quer me matar e eu fujo, gente, eu vou... A roupa do corpo, né, não? Produzida é para outra ocasião. Meu marido quis matar e aí quem me chamou para ouvir já estava choroso. Olha que desgraça. E eu falei, Senhor, que espírito de engano miserável que está enganando todo mundo. Fazer.
resistência, te achei. E aí a pessoa que me botou para ouvir a história olhou para mim, tipo assim, você não vai chorar também? Com a desgraça da pessoa? Eu olhei e eu falei, Senhor, me dá a palavra aqui. Falei, minha amada, nosso Deus é fiel. Se você é uma serva de Deus, Ele não vai te achar. E não vai te matar. Amém? Tchau. Porque tem situação que não dá nem para você perder tempo com falácia, com trololó. A pessoa vem com mentira e eu vou estendo nada. Estendo nada. Veio com missão do inferno, volta para o inferno, que é o teu lugar. Aleluia. Não vem fazer trololó aqui não. Porque aqui existe alguém que está em linha com o céu. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós, e não foi um nem dois. É verdade que teve uns lá, que eu falei, Senhor, manda da onde saiu. E aí um ou dois o Senhor falou assim, não, eu trouxe para vocês tratarem. Ah, Senhor, tem misericórdia. Graças a Deus que não foi a maioria. A maioria voltou pelo mesmo pé. Voltou pelo mesmo pé. A igreja do Senhor precisa estar sabendo o momento que ela vive. Porque aí a gente vai livrar de muita luta, sabe? Que fica suportando. Aí tinha um caso assim, eu não sei o que faz, tinha que repreender, mas se repreender a família toda da igreja, vai todo mundo desviar. E eu falei, desviar da onde? Da igreja. Não está na igreja. Está indo para a igreja. Mas não é da igreja. E eu vou querer segurar alguém que não é daqui, gente? Essa casa tem dono. Aleluia. Agora eu tenho que entender. Porque às vezes a pessoa vem com um espírito desse, do jeito que o Senhor já me mostrou várias vezes, aqui mesmo na Barra, no início, eu tratei de um caso que só Deus me agarrando, falando, tu fica, Luciana. Que era um espírito de engano. Que era para derrotar essa igreja, porque o diabo não quer que ela avance, mas ele está derrotado. Aleluia. E aí só eu via, e meu Deus, eu não posso falar porque só eu vejo, mas Deus é Pai. E a pessoa mesmo fez a bobagem que ela tinha que fazer, não precisou, o irmão Luciano apontar. Aleluia. A pessoa se revelou, a que veio. É desse jeito. Né? A pessoa se revelou, aí ficou todo mundo espantado. Mas o encantamento era tão grande, pastor, que a pessoa fez o que fez, foi um golpe de 180 mil reais que pegou do irmão. Os antigos sabem quem é. Mas o espírito de encantamento que essa pessoa tinha era tão grande que abafaram. Que miséria do inferno, né? O caso não deu ibope não. Qualquer bobagemzinha dá ibope, né? Esse não deu. O diabo sabe trabalhar. Mas a igreja do Senhor tem que saber trabalhar. Porque o Todo-Poderoso é conosco. Amém? Então, vamos sim aprender a orar. Para que a minha oração não seja uma oração no vazio. É mesmo que eu atirar no vazio. Tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. A nossa oração tem que ter objetivo. Não é isso? Tem que ter objetivo. A gente se reúne aqui para quê? Para orar. Pelo quê? Tem que ter um objetivo. E nós já ouvimos aqui que o objetivo não pode ser aquilo que está ao meu redor, as minhas circunstâncias. Não é aquilo que me machuca. Eu até vou orar por isso, porque a oração também é para isso. Mas a principal oração, quando nos reunimos no trabalho de oração, não é para orar por isso. É para orar por aquilo que Deus quer fazer na terra. Aleluia. Por aquilo que Deus quer fazer aqui e agora. Aleluia. Aleluia. Essa é a oração inteligente. Não é uma oração que sai de qualquer jeito. É uma oração que ela tem um alvo. E esse alvo está alinhado com o Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar aqui na terra. A minha boca vai ser profética naquilo que Deus está fazendo lá. Aleluia. Lá nas alturas Ele está. É quando Ele diz para Daniel, eu já liberei a bênção desde o primeiro dia que você aplicou o coração à oração.
A gente ora, e porque sabe que está orando aquilo que está no coração de Deus, a gente não desiste. E na hora certa ela chega. E o que fez a oração de Daniel? Deus moveu, enviou Gabriel, enviou Miguel, né? Teve aquela batalha e a bênção chegou. E a bênção chegou. E é isso que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Eu já acabei aqui. Qual é a nossa oração? É a minha pergunta para a igreja. Qual é a nossa oração quando a nossa hora chega? Né? Jesus orou. É chegada a hora, Pai. A hora de quê? Da bênção? Todo mundo quer bênção. Né? Todo mundo quer uma bênção. Jesus orou quando ele falou isso para o Pai. É chegada a hora. Era a bênção dele que ele ia receber? Era a crucificação, morte. Derrota aparente. Para todo mundo que estava ali, era derrota. Lembra? Até quem não é crente sabe disso, porque quando eu não era, eu sabia, né? Do guarda lá embaixo que falou para ele: ué, você não diz que é filho de Deus? Esse foi o ladrão que falou, né? Sei lá quem foi, um dos dois aí. Filho do meu pai. Desce daí! É. Diz aí quem é que está te batendo. Isso é humilhação. Quando Jesus diz: é chegada a minha hora, Pai, é chegada a hora, é hora da humilhação, né? A hora da... Todo mundo quer a hora da vitória, do carro, da casa, do emprego, da viagem, até eu, né? Doida para viajar. Todo mundo quer essa palavra. Mas não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Quando Jesus diz: é chegada a hora, era a hora da humilhação, do escárnio, da vergonha, da derrota. Aparente, mas foi uma derrota. E a minha pergunta para você é: como será a sua oração quando chegar a sua hora? A hora da bênção? Não. A hora da humilhação. A hora da vergonha. A hora da dor. Como será a sua e a minha oração para Deus? Deixa eu te dizer. A nossa oração vai mostrar quem somos em Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia! Que se cumpra em mim a tua vontade hoje, aqui e agora, nem amanhã não. Amanhã é fácil, pode ser que eu dê uma conversinha nele, né? Chore um pouquinho. Não, é aqui e agora. Aleluia. Faça a tua vontade. Porque Jesus nessa hora, ele não está pensando nele, carne, dor, osso, sangue, não. Ele está pensando no reino. Aleluia. Ele está pensando em mim e em você. Ele está pensando em cumprir aquilo que ele nasceu como homem para fazer. Aleluia. Eu nasci para cumprir um papel. Eu não nasci por acaso, nem você. Nós nascemos com uma missão. E quando chega a hora de você viver essa missão, são etapas. Qual é a sua oração? Se não entendermos o tempo de Deus, nós vamos passar toda a nossa vida orando com amargura de alma. Frustrados por não ver oração respondida. Frustração por não ver oração respondida. Eu acho que eu falei semana passada, mas se não falei, deixa eu repetir. Leva a um distanciamento de Deus. Você se vê o patinho feio. Deus não me atendeu. Ele não me ama como a Bíblia diz que ele me ama. A gente acha até desculpa, né? Que eu já dei para Deus. Eu até entendo se eu não me amar, Senhor. Eu não sou mesmo fiel como devia ser. Eu entendo, Senhor. Eu estou afrontando a Deus se eu penso assim. O erro não é dele. O erro é meu. Aleluia. E essas palavras, que hoje é a terceira palavra que a gente dá sobre a oração.
Essa palavra é para a gente acertar na nossa comunicação com Deus. Se eu e o meu marido aqui na terra, se o nosso relação, a nossa casa, a nossa família, o nosso amor, ele depende de um relacionamento, de fala, de comunicação, quanto mais com o céu. Eu não vou entender a linguagem do céu. Ele está falando, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Não vou entender. Me faz lembrar lá de Ló. Abraão chega e diz, escolhe, vamos separar, cada um para um lado para não ter briga. Para onde você quer ir? Ele foi criado pelo tio. Ele viu que era um homem de Deus. Ele devia ter orado antes de escolher. No mínimo ele iria dizer assim, ó. Mas é o seguinte, ficamos nós dois desse lado aqui, mas um vai para a direita e o outro vai para lá. Porque para lá não vai dar certo, não. Sodoma e Gomorra não vai dar certo. Mas ele olhou com um olhar natural. Ele viu verdes campinas. Eu posso imaginar ele pensando, ai, o pasto aí, né? Vou ficar milionário. Terra boa. Desgraça. Vamos estar de pé? Aleluia. É uma palavra de reflexão. É uma palavra para a gente ir para casa pensando, revendo e principalmente com o objetivo de acertar. Não é rever e continuar no mesmo lugar. É rever e se posicionar para acertar. Eu preciso acertar. Então quando eu vou orar, não sai da minha boca qualquer coisa. Eu paro, eu penso. Porque eu não posso errar nas minhas palavras, entendeu? Eu tenho entendido que não adianta eu mudar o tom da minha voz. Tem gente que vai orar. Falar nisso, eu tenho que ouvir uma gravação minha para ver se a minha voz muda o tom. Que eu acho horrível isso. Parece que é outra pessoa, não é a Luciene que está orando. Parece que eu estou querendo impressionar Deus com outro tom de voz. Deus não vai se deixar impressionar pelo tom da minha voz. Não vai. Ele vai se impressionar com o desejo do coração de querer acertar. Aleluia. Eu não posso nem, eu vou acertar e vou agradar a Deus. Não, deixa eu te dizer, se você colocar no teu coração o desejo de acertar, é tudo que Ele quer. Ele é o amor. Ele quer que você deseje acertar. E Ele vai ao seu encontro. Porque é isso que Ele faz. Ele é um Deus de amor. Um Deus de bondade. Um Deus fiel. Um Deus justo. Aleluia. E glória a Deus que nos está dando a oportunidade de aprendermos a orar como convém. Amém? Amém. Eu vou orar e que você coloque a mão no teu coração como um ato de fé e de compromisso com o Senhor. De que você vai se preocupar de orar aquilo que o Senhor quer para a sua vida hoje. O que o Senhor quer para a sua igreja hoje. O que o Senhor quer para a sua família hoje. O que o Senhor quer para o nosso bairro, para a nossa cidade, hoje. Não é amanhã, é hoje. Nós vivemos o hoje, queridos. É hoje. É hoje que minha boca pode ser profética para Deus. Amanhã eu posso não estar mais aqui, que vai adiantar. Eu não estou mais aqui para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então é hoje. Glória a Deus. Oh, Deus querido, Pai de amor. Obrigada, Senhor, por compartilhar conosco aquilo que está no teu coração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos fazer crescer em Ti um pouco mais. Todo dia, Senhor, nós temos a oportunidade de crescer um pouco mais. E eu te agradeço por esta palavra revelada, porque é o Teu Espírito Santo que nos revela. É Ele que nos convence, Senhor, de que devemos agir assim. Oh, Pai de amor, nós não queremos perder mais o nosso tempo. Não podemos deixar de viver aquilo que está no Teu coração. Aquilo que Tu tens, Senhor, desejado que a Tua igreja viva.
que ela profetize nesse tempo. Oh Deus, nós queremos ser a tua boca profética e declaramos que nós o seremos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Essa igreja, Senhor, como tem sido ministrado e profetizado aqui por várias pessoas, ela vai ser um referencial para esse bairro, um referencial para vidas cansadas, oprimidas, que vivem, Senhor, jogada, meu Deus, pelo pecado, as mazelas do inferno. Tu tens aberto essas portas para que elas sejam um refúgio para essas vidas, para que elas encontrem vida em abundância, para que elas encontrem a paz que vem de Cristo Jesus. Oh Deus, e para que essa igreja esteja pronta, a tua noiva precisa pelo menos aprender a falar contigo, pelo menos a saber ter a voz e ministrar a palavra certa para aquela hora, para repreender no nome de Jesus os espíritos que se levantam contra a igreja, para repreender toda a potestade do maligno. Pai, que a nossa oração seja uma, aleluia. Toma o teu povo nas tuas mãos, Senhor, e que nós venhamos agradar o teu coração, do jeito que tu tens agradado o nosso, com a tua fidelidade, com a tua mão sempre estendida, com o teu ouvido inclinado ao nosso clamor. Nós queremos retribuir, nós queremos te agradar, nós queremos agradar o céu. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquela noiva perfeita que vai se apresentar diante do Cristo vivo. Aleluia. Eu entrego cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, te pedindo, Senhor, ajuda-os. Não deixa que desistam no meio do caminho desse objetivo de ouvir a tua voz. Deus, vindo em sintonia com o Espírito deles. Não permita que eles desistam, mas que eles possam ir até o fim, até ouvir a tua voz dizendo: ora por isso, meu filho, ora por aquilo, minha filha, repreenda isso, abençoe aquilo, porque você é a minha boca aí nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós declaramos falida toda oração sem objetivo. Nós declaramos falida toda oração sem propósito, toda oração que vai de encontro ao Espírito Santo de Deus, porque a tua palavra bem diz que é oração de feiticeiro, e nós não temos feiticeiros aqui. Nós temos servos e servas do Senhor que estão preocupados em viverem alinhados com a vontade de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Aleluia! E que todos que levantam a voz para orar a Ele, que sejam revestidos de santidade, em nome de Jesus. Oh, Rei da Glória, eu te dou graças por isso. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Amém. Deus.